Irmãos, que momento maravilhoso tem sido, viu? Tanto por poder rever os irmãos, né, que os irmãos sabem o carinho que eu guardo por esta igreja, poder trazer esse assunto que nós temos trabalhado aí desde sábado, né, temos falado da temática da vida, a defesa da vida, principalmente na vida dos bebês, né, como nós temos tratado contra o aborto. E agora à noite eu quero mais uma vez tratar também sobre nascimento. Dessa vez eu quero falar sobre o novo nascimento, né? Aquele nascimento que, mais importante que o primeiro, né, é o novo nascimento daqueles que estão em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3, e você vai manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos do verso 1 até o 21. Os irmãos sabem que eu sou muito pontual, então não vou passar do horário, podem ficar tranquilos, né? Deus nos ajude nesses 21 versos. Você vai manter, meus irmãos, a sua Bíblia aberta, que nós vamos ganhar um tempo, pois vamos lendo à medida que formos explicando, né, esse texto. Esse texto eu achei interessante para o nosso encerramento, uma vez que a gente está falando de nascituro, né, de vida, de contra-aborto. E a Bíblia também fala que o crente ele precisa nascer de novo. Afinal de contas, o que é nascer de novo? O que é isso? E essa aí é a melhor passagem, né, para explicar esse novo nascimento, esse nascimento que vem de Cristo Jesus. Nós vamos dividir a leitura desse texto em alguns blocos. Se você é daqueles que gosta de anotar, né, as divisões, vamos aí do verso 1 até 10, ver o que Jesus Cristo fala sobre o novo nascimento. Depois dos versos 11 a 13, vamos ver a autoridade que Jesus tem para falar do novo nascimento. Do verso 14 e 15, como Cristo efetua esse novo nascimento. E aí, dos versos 16 até o 21, a missão, né? Por que Jesus Cristo foi enviado para trazer, então, o novo nascimento. Que Deus nos conduza, nos guie nesse momento. Já oramos, eu creio, nessa oração. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ensine através dessa passagem em nome de Cristo Jesus. Irmãos, olha como eu disse, no verso 1 a 10, Jesus Cristo falando a respeito do novo nascimento. E no verso 1, o personagem que vai estar envolvido aqui com Jesus Cristo nessa discussão, ele nos é apresentado de uma forma muito interessante. Olha comigo o verso 1, quando Nicodemos, né, apresentado no cenário, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, essa figura que vai ser central aí na discussão também, ela nos é apresentada. O texto nos fala que esse Nicodemos era um fariseu, alguém de um partido conservador ali da religião do judaísmo, alguém muito interessado na vinda do Messias e na pureza da igreja, no seguir das leis. Além disso, além de fariseu, o texto também fala que ele era um dos principais dos judeus, fazia parte ali do conselho legislativo, era um homem da elite. Ou seja, quem está vindo a Jesus Cristo é um homem de alta patente. Né? João vai nos mostrar ainda que ele era rico, mais para frente vai falar das suas posses. Ele era um homem corajoso, porque ele vai colocar-se frente a frente diante do Sinédrio em algumas questões. E esse homem, então, rico, poderoso, influente, ele vem até Jesus Cristo com uma questão, ele vem trazer uma questão a Jesus. E é interessante que o verso 2 fala que ele vem durante a noite. Olha só, o verso 2 começa assim: este de noite foi ter com Jesus. Parece um detalhe bobo, não um preciosismo, mas por que Nicodemos, esse homem poderoso, esse homem cheio um homem nobre daquele tempo, por que ele vem à noite a ter Jesus Cristo? O texto não diz, tem muitas especulações, mas eu creio que para a gente entender por que esse Nicodemos vem de noite a ter Jesus Cristo, nós precisamos entender o que noite significa para João. Porque no Evangelho de João existe são colocados de frente noite, dia, trevas e luz, como símbolos, assim como contrastes que simbolizam algumas coisas. Por exemplo, lá no capítulo 13, quando Judas vem para trair Jesus Cristo, o texto diz que Judas toma ali do seu bocado e sai logo, e o texto fala, e era noite.
O texto faz questão de dizer que é como se Judas, naquele momento, estivesse nas trevas da sua alma, na escuridão daquele momento. Então, quando Nicodemos vem, e o texto diz, olha, Nicodemos veio à noite, eu creio que João tem algo a mais em mente, é como se ele dissesse, olha, quando Nicodemos procura Jesus, a sua mente está ainda enebrecida, está em trevas. Tanto que o verso 10, Jesus Cristo vai perguntar, olha, você é mestre em Israel e você não compreende as coisas. Então havia uma nuvem de indecisão, havia uma escuridão na mente de Nicodemos a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Embora ele seja apresentado como um homem piedoso, eu creio que este fato dele vir à noite representa essas trevas na qual ele se encontrava, na qual a sua mente se encontrava. E ele vem a Jesus Cristo com uma conclusão que é em si uma pergunta. Mas ele chega, olha como é que o verso 2 continua. Ele diz assim, ele chega à noite e lhe disse, Rabi. Rabi, que é um título muito honroso para um homem comum, que era, como Jesus Cristo não havia estudado nos grandes escolas rabínicas. Então esse homem chega com muita educação e diz, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tem dois detalhes muito interessantes nesse verso, meus irmãos, porque nota que Nicodemos chega aqui e fala para Jesus Cristo no plural. Ele diz assim, nós sabemos, nós sabemos. Mas quem são esses nós? O que é Nicodemos? Parece que Nicodemos chega meio que, embora chamando Jesus Cristo de Rabi, de forma muito honrosa, ele chega meio que com uma pompa. Como quem diz assim, bom, Rabi, nós aqui analisamos o Senhor, olhamos os atos que o Senhor faz e nós chegamos a uma conclusão. Chegamos que o Senhor é um Rabi que vem de Deus. Nota que não há aqui, da parte de Nicodemos, uma confissão de que Jesus é o Cristo. Mas ele olha e diz, olha, nós aqui, os grandes, os estudiosos, aqueles que observaram as coisas, chegaram à conclusão de que o Senhor realmente é um grande mestre vindo da parte de Deus. O que está implícito por trás aqui, meus irmãos, é que Nicodemos está meio que desesperado por uma resposta. Mas Jesus, nós chegamos à conclusão de que o Senhor é um Rabi vindo de Deus. Isso é verdade? É isso mesmo que é o Senhor? O Senhor realmente, então, é um grande mestre que vem da parte de Deus? Ele vem sedento por uma resposta. E a resposta de Jesus é incrível. Olha o verso 3, quando Jesus responde. A isto respondeu Jesus, em verdade, né? Amém, que é o que significa aí, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece uma resposta estranha, não parece? Meio deslocada. Nicodemos chega com uma grande questão, olha, o Senhor é um Rabi que vem de Deus, e com essa pergunta implícita, nós estamos certos? E aí Jesus responde assim, não, olha, se ninguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece uma resposta meio descolada, o que Jesus Cristo quis dizer com isso? Afinal, o que essa resposta tem a ver com essas densas trevas da mente de Nicodemos? O que isso tem? Aonde a luz vai ser jogada em cima dessa resposta? Meus irmãos, e a conexão aqui ela é simples de nós encontrarmos. Quando Nicodemos vira para Jesus e fala assim, olha, eu sei que o Senhor vem de Deus porque eu vejo seus sinais. Porque nós olhamos e vemos que o Senhor faz coisas maravilhosas. Quando Nicodemos está dizendo isso, é como se ele dissesse assim, olha, nós estamos vendo o reino de Deus operando por meio dos seus sinais, por meio das suas ações. E Jesus Cristo vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos, você não está vendo nada. Você pode estar vendo os milagres, mas você não está vendo o reino. Você ainda está distante do reino, porque o reino só pode ser visto por aquele que nasce de novo. Ou seja, Jesus está mexendo com Nicodemos, com a visão de reino de Deus que o Nicodemos tinha. É como se Nicodemos disse, olha, eu vejo os sinais, então esses sinais são o reino. Jesus diz, Nicodemos, as suas trevas são densas. Você pode até estar vendo os sinais exteriores, mas o reino você ainda não viu, porque esse ver o reino está separado para aqueles que tiveram uma ação interior, aqueles que nasceram de novo. E Nicodemos, ele reage a essa pergunta, olha o verso 4, o que ele diz. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E note, meus irmãos, que Nicodemos, ele era um mestre. Ele entendeu a metáfora. Ele sabia que Jesus não estava falando literalmente de um retorno ao ventre materno. Só que Nicodemos não esperava que esse novo nascimento fosse algo necessário para entrar e para vislumbrar no reino de Deus. A questão aqui, meus irmãos, é que a maioria dos judeus conservadores aspiravam à vinda do reino. Um momento em que o restabelecimento da ordem divina com a vinda do Messias. Eles esperavam esse momento. Mas Jesus diz que antes de vermos essa nova era, nós precisamos de novas pessoas, não de novas instituições, de novas vidas, não de novas leis, de novas criaturas, não de novos credos. Nicodemos olha e diz, olha, mas como que é possível gerar novas pessoas? Como pode nascer de novo? Jesus Cristo, nós somos o que somos, é impossível recomeçar, não tem como me tornar algo que eu não sou. Nicodemos meio que está colocando assim, Jesus Cristo, o que o Senhor está dizendo é grande demais, é forte demais. E Jesus Cristo está afirmando, realmente isso é impossível. Ninguém pode recomeçar de novo. Pessoas são pessoas, meus irmãos. É impossível desfazer ou refazer aquilo que foi feito. Da mesma forma que é impossível voltar ao ventre materno e nascer de novo. Irmãos, esse é um grande dilema que todos nós vivemos nessa ideia de não conseguirmos reparar as coisas que fazemos. Um poeta americano chamado Tennyson, ele escreve algo maravilhoso, ele diz, quem me dera um homem surgisse em mim, para que o homem que sou tivesse um fim. O que Tennyson está querendo dizer, meus irmãos? Você já acordou à noite, um dia, depois de ter um sonho lascivo, e você olha para si mesmo e diz, meu Deus, que miserável que eu sou, como que eu tive um sonho desse? Ou você já olhou para alguma ação que você fez no passado e quis rasgar a veste, dizendo, mas como eu fiz? Que coisa horrível! Como eu sou cruel! Como eu tive essa ação? Que ação insensível! Como que eu me comportei como um ímpio? E aí você se contorce, você quer mudar, você quer voltar no passado, mas não dá para voltar. Não dá para refazer aquilo que foi feito. O que está feito, está feito. E você... o que Nicodemos está olhando aqui, falando assim, meu irmão, Jesus, o Senhor está pedindo demais. É impossível voltar, é impossível desfazer aquilo que foi feito. Como assim nascer de novo? Como assim voltar? Como assim tornar-me outra coisa? E é interessante que no verso 5, Jesus não retrocede, ele reafirma o desafio. Olha o que ele diz no verso 5. Respondeu Jesus, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus continua reafirmando, é preciso ser outra criatura. É preciso ser outra coisa. É preciso nascer de novo para entrar no reino. Meus irmãos, o que Jesus Cristo quer dizer com nascer de novo da água e do Espírito? Não pode ser um nascimento pelo batismo, né, e outro pelo Espírito. Né? Alguns atribuem a água aqui ao batismo. Não pode ser, porque o batismo cristão ainda não tinha sido instituído. Jesus Cristo vai instituir isso muito posteriormente. Então, não pode ser. O batismo cristão não existia. Agora, quando você olha para o verso 3, quando ele fala de nascer de novo, e aí você olha de nascer da água e do Espírito, não, o que é nascer da água e do Espírito? É a mesma coisa que nascer de novo. Jesus Cristo está dizendo, olha, Nicodemos, para que você veja o reino. Você pode ver os sinais, Nicodemos, mas para que você veja o reino, você precisa nascer de novo. Lembra que lá no verso 10, Jesus vai repreender Nicodemos por falta de compreensão. Ele fala, olha, Nicodemos, você está tardio em entender. E o que Nicodemos deveria entender, meus irmãos? O que Jesus Cristo está citando aqui? Querido, o Antigo Testamento fala algumas vezes, ele conecta água e espírito em alguns locais. E Nicodemos era um mestre do Antigo Testamento. Eu creio que Jesus está citando aqui o texto de Ezequiel, verso 36. Eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir. Ezequiel 36, 25, 27. Que diz assim, então, é uma profecia de Nicodemos, em Ezequiel. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne.
Porém, dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Nicodemos conhecia muito bem isso aqui, meu irmão. Ele conhecia outros textos que ligavam essa ideia de água, de espírito, de nascer de novo da água e do espírito, como algo que o Messias faria, como algo que viria com a era do Messias vindo na terra. Ele deveria compreender. Jesus Cristo diz: Nicodemos, o que eu estou fazendo, a minha obra é muito maior do que os meus sinais. A obra em si está muito maior do que os atos externos. Eu vim fazer aqui aquilo que o Antigo Testamento falava, aquilo que o Antigo Testamento apontava. É impossível mesmo, Nicodemos. Não dá para voltar, não dá para retroceder. Ao homem isso é impossível. Olha a ilustração que ele faz, versos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Qual que é a ideia aqui? Jesus Cristo está dizendo, olha, Nicodemos, semelhantes geram semelhantes. Homens pecadores só podem produzir homens pecadores. Gente impiedosa só produz gente impiedosa. Não é à toa que Davi disse, olha, eu nasci em iniquidade. A árvore de onde eu vim é uma árvore ruim. Gente ruim, ser humano pecador, só produz ser humano pecador. Alguma coisa precisa acontecer no ser humano. E Jesus Cristo está dizendo, está chamando este algo que precisa acontecer, de nascer de novo. Um nascimento que não vem da mera concepção humana, mas é algo que está além do entendimento. É um nascer de novo, não da humanidade, mas é um nascer que brota de Deus. Dizer, Nicodemos, é impossível voltar atrás mesmo, Nicodemos. O que você é, você é. É necessário um ato externo, algo maior. Olha o verso 8, o segundo exemplo que ele dá. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Tem um cantilar muito bonito aqui, né? No grego, a palavra vento e a palavra espírito é a mesma palavra, né? O que determina se é espírito ou se é vento é o contexto. Então, tem uma métrica, um cantilar muito bonito aqui. Mas imagina o que Jesus Cristo está dizendo. Ele está dizendo assim, Nicodemos, você está vendo os sinais. E você está dizendo que esses sinais externos, para você, são o reino. Você está vendo o reino por esses sinais. Aí imagina Jesus Cristo olhando para fora e dizendo assim, olha, você está vendo aquelas árvores balançando? Você está vendo ele? Você não está vendo o vento, Nicodemos, mas você vê a ação desse vento. Você vê as árvores balançando, você vê a poeira se levantando. É como se Jesus Cristo dizendo, olha, você sente os efeitos do vento, mas você não sabe de onde esse vento vem. Nicodemos, assim é o novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus, Nicodemos. O reino, Nicodemos, não está nesses eventos externos. O novo nascimento, Nicodemos, está em algo muito maior. Jesus está dizendo que, embora nós não compreendamos a mudança que ocorre no crente quando ele passa pelo novo nascimento, não podemos negar os seus efeitos. Em outras palavras, o crente não é apenas uma pessoa que diz crer em Jesus Cristo, seja por seus sinais, seja por outras questões, mas é quem apresenta as evidências e os efeitos disso. Nicodemos, ver os efeitos externos que eu faço, ver as minhas ações externas, não diz que você adentrou o reino. Conversão não é apenas uma questão intelectual, não é uma questão visual. Conversão é nascer de novo. E isso, meus irmãos, é um ato público, notável na vida das pessoas. Nós podemos, meus irmãos, até argumentar sobre como isso acontece, mas onde as pessoas nascem de novo, os resultados, eles aparecem, com certeza. Nicodemos, não são os meus atos externos que vão determinar se você está ou não vendo o reino. São os seus. É o seu interior. É aquilo que você faz. Irmãos, a reforma protestante, ela trouxe uma ênfase muito bonita na questão da justificação. Nós falamos bastante neste ato que Cristo fez, que nos tornou livres da condenação, no ato de nós sermos justificados pelo ato de Cristo. Mas a salvação, ela não se resume, ela não se restringe ao ato da justificação. Existe um outro ato tão poderoso quanto a regeneração, o nascer de novo, Deus nos transformar, Deus nos fazer uma nova vida, Deus operar em nós.
Não externo ou exterior a nós, mas em nós, nos fazer nova criatura. Aos homens é impossível nascer de novo, aos homens é impossível voltar atrás. Nós somos o que somos, mas aquele que nasce de novo, ele torna-se uma nova criatura. Ele externamente, ele sim vai, os seus atos, a sua vida vai determinar, vai apontar esse novo nascimento. Nicodemos, você não está vendo o reino porque você está vendo alguns atos externos de outrem. Nicodemos, você vai ver o reino quando você nascer de novo. Nicodemos, você vai ver o reino quando a sua vida for mudada. Você vai ver o reino quando o seu coração de pedra, quando essas nuvens densas, a negridão da sua mente e do seu coração for dissipada pela luz de Cristo. Aí sim, Nicodemos, aí você vai ver o reino. Irmãos, conta-se que George Whitefield, ele pregou mais ou menos uns 3.000 sermões sobre o novo nascimento, né? E direto, recebemos nas pregações do Whitefield a respeito do novo nascimento. Aí a história conta que alguém perguntou uma vez para o George Whitefield, falou, mas olha só, sempre que o senhor prega, o senhor fala de novo nascimento, mas toda vez que o senhor fala de nascimento, por que o senhor fala tanto de novo nascimento? Aí o Whitefield virou para o cara e falou assim, não, é porque você precisa nascer de novo. É porque esta é uma mensagem importantíssima. É porque nascer de novo, tornar-se nova. Irmãos, esse é o ponto de Jesus Cristo. Cristianismo não é só sobre justificação. Não é. E veja que o só que eu coloco aqui é um só bem temoroso, entre aspas. Mas não é só os atos externos que nós vemos, a operação de Cristo, mas há algo em nós. Há uma mudança em nós. Nos tornar novas criaturas. Um ato monergístico de Deus, um ato completamente nas mãos de Deus, mas que tem resultados. Irmãos, quando alguém se torna um muçulmano, isso é simplesmente uma decisão, ele decidiu se tornar muçulmano. Quando alguém adentra a qualquer outra dessas religiões, ele decide, mas tornar-se cristão, meus irmãos, não é um mero ato de escolha, é um ato de Deus, é um ato que move nas suas entranhas. Isso é um novo nascimento, meus irmãos, é você se tornar outra pessoa. É você realmente dizer, olha, aquilo que eu fui, eu não sou mais. Não é, eu não olho só para fora, eu olho para mim. Sou eu vou ver o reino quando eu nascer de novo. Eu vou ver o reino quando o meu coração for purificado por Cristo Jesus. Jesus Cristo está dando uma bagunçada em Nicodemos, dizendo, Nicodemos, sua mente está em trevas, porque você está olhando para lá. Você precisa olhar para cá. Você precisa olhar para si. Você não vai ver o reino nestes atos. Mas você enxergará o reino quando um ato interno, uma operação do Espírito acontecer no seu coração. Olha só como é que Jesus aponta no verso 9 e no 10, que ele está falando de algo que não é novo, que Nicodemos deveria saber. Ele diz assim, então, lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? E literalmente aqui tem um artigo, né? Tu és o mestre em Israel. No grego tem um artigo, nossa, você não pegou. Tu és o mestre em Israel. E Nicodemos era alguém conhecido. Era alguém que ensinava o Antigo Testamento, que conhecia o Antigo Testamento, mas que não tinha discernimento espiritual do reino. Era alguém que precisava nascer de novo. Era alguém que, talvez até intelectualmente, os atos externos apontavam para algo, mas precisava de uma mexida interna. Precisava de nascer de novo, tornar-se uma outra criatura. Olha como é que a partir do verso 11, esse que era um diálogo, né, torna-se um discurso cristológico, onde Jesus Cristo vai falar da autoridade que ele tem sobre esse novo nascimento. Olha o verso 11. Como é que Jesus Cristo olha? Fala assim, Nicodemos, você está achando que você está vendo o reino aí? Não é aí que você vai ver o reino, Nicodemos. E aí ele vai e repreende a incredulidade dos fariseus. Olha o verso 11. Em verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Sabe o que Jesus falou no plural? Nós. Quem que é o nós aqui? Quem que é o nós dizemos? Sabe que Jesus Cristo está falando dos discípulos? É lógico que não, porque os discípulos também não entenderam. Daqui a pouco vocês vão ver o pedido do texto. Os discípulos também não entenderam o que estava dizendo. Quem que é o nós que Jesus Cristo está dizendo aqui? Você vê que Nicodemos chegou no verso 2 e falou assim,
Jesus, nós chegamos a uma conclusão sobre quem o Senhor é. Nós analisamos os atos externos a nós mesmos e chegamos a uma conclusão de quem o Senhor é. E agora é como se Jesus virasse e falasse assim, olha, nós também chegamos a uma conclusão de quem vocês são. Vocês são incrédulos. Vocês são pessoas que não creem. A falta de fé, ela é pior que a falta de entendimento. Jesus Cristo está repreendendo aqui, meus irmãos, é uma coisa que é importante, pastor Ricardo, pastor Pedro, para nós entendermos que, olha, às vezes nós temos um desejo muito grande de que as pessoas compreendam, creiam e tenham um entendimento profundo da doutrina, e isso é maravilhoso, isso é realmente o nosso alvo, mas, meus irmãos, o grande ponto que nós temos que entender é que Jesus Cristo aqui, ele repreende. Não é a falta de entendimento que está aqui, é a falta de fé. Ele olha, a falha em crer, ela é mais repreensível do que a falha em entender. Às vezes, pessoas que nem têm tanto entendimento assim de certas doutrinas, de certos pontos da nossa dogmática, mas são pessoas crentes, pessoas que reconhecem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Essas pessoas, meus irmãos, elas estão sim fundamentadas naquilo que é importante. Jesus diz de Nicodemos, o seu problema não é nem tanto a sua falta de entendimento. O seu problema é que você não tem fé, Nicodemos. O problema é que você viu os atos externos, mas não, Nicodemos, você não tem fé no Messias. Olha no verso 12, 13, a autoridade que Jesus traz aqui. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Veja bem, olha como é que a fé está aqui. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Nota, meus irmãos, como é que aquela conversa, ela mudou. Não é agora um rabi falando para outro rabi. Agora é o próprio Deus. Jesus Cristo está dizendo, olha, eu sou a revelação vinda direto dos céus. Eu vim trazer um verdadeiro entendimento do que é o reino. Jesus Cristo está dizendo, olha, você entendeu errado, Nicodemo. Eu não sou um rabi vindo dos céus. Eu sou a revelação vinda dos céus. Eu sou o Cristo. Eu sou o Messias. E que Jesus Cristo está dizendo aqui, meus irmãos, olha, Nicodemos, se eu falo do novo nascimento para você, usando figuras do seu cotidiano, usando coisas que você entende, e você não compreende o novo nascimento, como que eu vou te falar das coisas celestiais, Nicodemos? Como que eu vou te apresentar o trono de Deus? Como eu vou te apresentar o fundamento do reino? Se você não compreende quando eu te explico das coisas que você entende, como que você é mestre, Nicodemos, mas não entende o reino? Porque ele pode ser até o mestre no seu entendimento, mas falta-lhe a fé. A repreensão aqui é a falta de fé. Irmãos, a fé, crer em Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é uma realidade tão profunda. Jesus é o Filho de Deus, que veio nos revelar a verdade sobre Deus. É a crença mais fundamental. Irmãos, a trindade para o cristianismo, Jesus como Filho de Deus, é a mais fundamental das nossas crenças. Jesus está dizendo, olha, Nicodemos, a sua falha é que você não crê. Irmãos, é triste constatar que às vezes pessoas com até grande conhecimento, entendimento doutrinário, com bom conhecimento da dogmática, eu não estou com isso dizendo que conhecer é ruim de maneira nenhuma. Os irmãos conviveram comigo 4 anos, vocês sabem o quanto eu prezo o ensino. Não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo, meus irmãos, que há algo importante, algo que precisa acontecer conosco, que vem pela fé. Crer em Jesus Cristo. Talvez você não compreenda cada etapa da nossa doutrina, talvez você não compreenda cada linha da nossa dogmática, mas compreender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para nos fazer nascer de novo, para mudar a nossa vida, para nos abrir as portas do reino, e que somente nele há salvação. Meus irmãos, disso depende vida e morte eterna. Disso depende, crer nisso, depende vida e morte eterna. Olha como é que Jesus Cristo continua, versos 14 e 15, mostrando como que Ele efetua o novo nascimento. Olha como é que Jesus leva Nicodemos lá para Números 21, um texto de Números 21, verso 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Nicodemos era um especialista do Antigo Testamento, ele sabe do que Jesus está falando. Lá em Números capítulo 21,
O povo reclama, né, na sua peregrinação, querendo as cebolas, os alhos do Egito, né, aquele povo. É como quem diz, Moisés, a salvação não valeu a pena, Moisés, porque nós estamos passando aqui situação, nós estamos passando fome, Nicodemo, nós estamos passando algumas situações. Eles não estavam passando fome nada, né? Mas nós estamos passando aqui uma situação que nós julgamos ser complicadas para nós. E aí Jesus Cristo manda serpentes para picar o povo, e milhares são mortos ali. E o povo clama, né, a Moisés, Moisés ora a Deus, e Deus então determina que Moisés faça uma serpente de bronze, que seja erguida numa vara, e quem olhasse para aquela vara receberia de volta a vida. Quem fosse picado pela serpente, mas olhasse ali, receberia de volta a vida. E por que Jesus está dizendo, olha, da mesma forma que essa serpente ali foi levantada, né, o Filho do Homem também vai ser levantado. Olha o verso 15, para quê, né? Por que Jesus vai ser levantado do mesmo modo que a serpente foi levantada? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Veja, meus irmãos, que o Evangelho é sobre crer em Cristo. O Evangelho é sobre crer em Jesus. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. O Evangelho é Cristo. A nossa vida é Cristo. A nossa vida está em Cristo. Talvez, meus irmãos, na simplicidade do seu entendimento, mas olha isso, é Cristo, a vida está nele. Mas ele precisa ser levantado. Ele fala, Nicodemos, eu vou precisar ser levantado. Da mesma forma que a serpente foi levantada, eu também preciso ser levantado numa cruz. Eu preciso ser levantado no madeiro. Eu preciso ser pregado para que eu preciso ser elevado ao Pai da glória, para que o novo nascimento, para que a redenção aconteça. Meus irmãos, o ponto aqui é que no Antigo Testamento o povo estava rebelde e Deus deu a ele a esperança da salvação. Deus falou, povo rebelde, aqui está a esperança da salvação, aquele que foi erguido no madeiro. Olha para isso, olha para aquilo que está pendurado no madeiro. E aqui você encontra a salvação. É Deus provendo para vocês a salvação. Nicodemos, tal como toda a humanidade, você está debaixo de juízo, Nicodemos. Ver estes sinais simplesmente não vai te salvar, Nicodemos. Você não vai adentrar no reino por achar que Jesus Cristo é um rabi que faz sinais maravilhosos. Você não vai entrar assim, Nicodemos. É preciso de algo mais. É preciso, Nicodemos, olhar para aquele que foi levantado no madeiro. É preciso olhar para Cristo. É preciso olhar para a cruz, porque é olhar da cruz que você vai ser livre da morte, Nicodemos. É olhando na cruz que essa escuridão da sua alma vai desaparecer, Nicodemos. Olhando para Jesus Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. A nossa salvação é Jesus Cristo. Nicodemos, você não está vendo o reino nada, Nicodemos. Você está vendo sinais externos. Você está vendo, talvez, com um olhar de religiosidade, Nicodemos. Aqui está. Jesus Cristo, olha, aqui está. Aquele que é erguido vai trazer a salvação para o ser humano. Aqui está, meus irmãos, o grande resumo, o verso 36 resume esse capítulo todo, porque ele diz assim, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nicodemos, você não entendeu, Nicodemos? Não é só ver, Nicodemos, é crer naquele que veio para a cruz, e aí sim, você vai encontrar novo nascimento. Aí você vai nascer de novo. Aí você vai... Isso que te parece hoje é tão impossível, vai tornar realidade na sua vida. Você vai ser outra pessoa. E você vai viver para aquele que morreu por você. Aqui, portanto, meus irmãos, está a resposta da pergunta de Nicodemos. Nicodemos olha e fala assim, como pode? Como assim, Jesus? Me explica. Como voltar? Como nascer de novo? E Jesus Cristo explica, olha, o reino de Deus só pode ser visto, ele só pode ser adentrado por intermédio da obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, recebida pela fé. É assim que Nicodemos experimentaria nascer de novo. É assim que aquilo que agora lhe parece tão impossível, olha o coração desse homem, como é que ele está? Ele está com o coração apertado, ele está dizendo, Senhor, eu não entendo. Deus, eu não consigo desfazer aquilo que eu fiz. Senhor, eu vejo as obras ímpias que eu fiz e elas estão feitas. Senhor, não dá para mudar. O que eu preciso fazer, Senhor? Jesus Cristo vira e fala, Nicodemos, olha para mim, crê em mim, olha para a minha obra,
Olha para aquilo que eu fiz por você. Olha para o tamanho do amor que eu demonstrei. Da mesma forma que a serpente serviu no deserto, eu vou me erguer de braços abertos para você. Você não precisa, Nicodemos, ser um mestre da doutrina. Você não precisa ser um grande doutor da dogmática. Você precisa crer naquele ali, ó, naquele que foi levantado na cruz. Naquele que morreu na cruz do Calvário. Meus irmãos, essa é a resposta. Como que você vê o reino? Como que você nasce de novo? Não são, meus irmãos, por suas obras. Não são por um mero desejo. Não é, meus irmãos, por um ato que você faz por si mesmo. Não é, meus irmãos, por um movimento enfadonho à procura de estudo ou de um entendimento jogado nas entranhas do universo. Você encontra isso em Cristo. O Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é a obra que Ele fez por nós. Meus irmãos, e aí ele continua, eu não vou terminar o texto, vou ler só o verso 16 para os irmãos, que eu já passei do horário. Mas olha, o verso 16, meus irmãos, mostrando aqui, do 16 até o 21, é a razão de Cristo trazer esse novo nascimento. Por que Jesus Cristo trouxe isso para a humanidade? E o verso 16, irmãos, é o texto mais lindo, mais discutido também, né? Mas é o mais lindo da Escritura, o verso João 3,16. Será que a gente fala João 3,16? Porque Deus Deus do Filho nos quer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É ou não é o texto mais lindo do cristianismo, né? É o resumo da obra. É a obra toda condensada num único momento. Meus irmãos, eu podia ficar aqui 2 horas, dias, falando desse texto, mas não ia conseguir arranhar o que esse texto fala. Então eu vou levantar uma questão só. O texto fala que Deus amou de tal maneira, ou seja, é um amor muito grande. Mas por que o amor de Deus aqui é algo tão grande? Por que ele é algo tão espetacular? Será que é porque o amor de Deus é muito grande? Porque o mundo é grande? Ele amou o mundo. Então, como o mundo é muito grande, quer dizer que o amor de Deus é grande? Será que é isso? Será que essa grandeza do amor é porque ele amou muita gente? Será que Deus me ama porque eu sou digno de receber esse amor? Por isso o amor de Deus é tão grande? Será que é isso que o texto diz? Meus irmãos, e aí a gente às vezes se perde naquela discussão, afinal, esse texto é arminiano, esse texto é calvinista, e aí a gente faz aquelas tabelas mostrando que não, olha, o texto aqui ele é calvinista, e a gente se perde nessas questões e a gente tira o foco de quão bonito esse texto é. Porque para você compreender o tamanho do amor de Deus aqui, primeiro você tem que entender o que João entende por mundo. E no Evangelho de João, a palavra mundo, ela tem ligação com a ideia de rebelião contra Deus. Eu vou ler alguns textos, não precisa abrir não. Capítulo 1, verso 10. O verbo estava no mundo. O mundo não foi feito por intermédio, o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Capítulo 7, verso 7. Não podes o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, não o conhece. Capítulo 14, verso 30. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Capítulo 15, verso 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Capítulo 17, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Mundo, no Evangelho de João, sempre é citado com essa ideia de rebelião contra Deus. O mundo ele é sempre mostrado como avesso a Deus, como inimigo de Deus, como contrário a Deus. É isso que o mundo quer dizer no Evangelho de João. É isso que João tem em mente quando ele fala no mundo, nesses vários momentos. Rebelião contra Deus. Por que o amor de Deus é tão admirável e tão grande? Não é porque o mundo é grande, mas porque o mundo é muito mau. E ainda assim, ele amou. Você está vendo quando a gente... Gente, esse texto fala do amor de Deus.
O mundo é mau, muito mau. E Deus amou. Por quê? Porque Ele é esse Deus. Porque Ele é assim. Porque Ele é Deus de amor. Ele é Deus que ama. Irmãos, a gente perde tempo olhando para esse texto e nos perdendo aqui em definições teológicas. Afinal de contas, qual linha teológica? Irmãos, esse texto é sobre o amor. Ele fala, olha, Deus ama o mundo de tal maneira. Por quê? Porque Ele é assim. Porque este é o caráter do nosso Deus. Porque Ele é Deus amoroso. Irmãos, imagina, eu nem lembro de onde eu tirei essa ilustração, mas tá passeando na praia, né? Um casal de namorados, João e Maria, tá lá passeando. Aí João vira para Maria e fala assim, Maria, eu te amo. O que João está querendo dizer com isso? Né? O que quer dizer com Maria, eu te amo? Ele está dizendo algo, olha, Maria, seus olhos são lindos, Maria. Maria, o cheiro do seu cabelo é algo que me atrai. Maria, o seu jeito de ser me cativa, Maria. O seu sorriso, ele me inebria. Maria, toda a sua personalidade me atrai. Maria, eu te amo. Não é isso? Quando a gente fala Maria, eu te amo, é como se ele dissesse, Maria, eu te amo por completo. Eu amo toda você. Você é a pessoa que eu amo. João não está querendo dizer algo assim, olha, Maria, seu cabelo, Maria, tem tanta gordura que dá para lubrificar uma carreta com ele. Maria, você tem a personalidade de um gato acuado na parede, Maria. Maria, o mau hálito que você tem dá para derrubar uma manada de elefante. Maria, o seu joelho é tão torto que me lembra um camelo. Mas eu te amo mesmo assim. Sabe o que é isso que João quer dizer? Não é, né, meus irmãos? Não é. E agora você vê Deus. Deus vira e fala assim, mundo, eu te amo. E não é que o mundo seja espetacular para Deus. Não é que Deus olha, não havia nada nos homens que atraía a Deus. Deus olha e fala assim, mundo, vocês são detestáveis. Mundo, vocês são moralmente mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Mundo, a sua boca é suja. Mundo, os seus atos são libidinosos. Mundo, você está coberto de sujeira, mas eu te amo mesmo assim. Por quê? Porque eu sou esse tipo de Deus. Não há nada em você que me atraia. Não há nada em você que chama a minha atenção. Eu amo porque eu sou Deus que ama. Eu amo porque eu sou Deus amoroso. Porque isso faz parte do meu caráter. E o resultado imediato desse amor tão grande é a missão de Jesus Cristo no mundo. João 3,16 é sobre esse Deus que olhou para o mundo e que demonstrou de um jeito assim inimaginável a grandeza do seu amor. Sem motivos. Simplesmente porque Ele é assim. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que ama você. Ainda que você tenha suas imperfeições. Ainda que você seja tardio em compreender algumas coisas. Mas se você recebeu por fé a Jesus Cristo, se você olhou para a cruz do Calvário, se você recebeu o novo nascimento e a redenção que brota daquele sangue, é porque Jesus te amou, é porque Deus te amou. É porque Ele olhou e falou assim, é para você. Por que Deus? Irmãos, eu não sei se você já se fez essa pergunta. Eu não sei se você já se olhou. E eu já contei para os irmãos aqui, às vezes eu olho para o passado e falo assim, Deus, por quê? E aí eu leio um texto desse. E a conclusão é, porque é assim. Porque esse é Deus. Esse é o nosso Deus. O resultado imediato do amor de Deus ao mundo é a missão do Filho. O seu propósito último é a salvação daquele que no mundo crê em Cristo. Quem crê nele experimenta o novo nascimento e tem a vida eterna. É salvo da ira ao olhar para o Cristo levantado na cruz do Calvário. Por quê? Porque Deus me ama. Porque Deus me amou. Eu vou só ler o restante do texto, não vou explicar não. Diz assim, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. A missão do Cristo é uma missão motivada por amor. Você consegue perceber isso no texto? Nicodemos, você está vendo os sinais, Nicodemos. Você precisa compreender, Nicodemos. Você entrar no reino, Nicodemos, você precisa olhar para essa missão, crer nela. Olhar para aquele que foi pendurado no madeiro, crer nele. E aí, Nicodemos, aí você adentra o reino. Aí você vai realmente conhecer. Não são esses sinais externos que determinam, mas é algo que vai acontecer por dentro. Você vai ser mudado. Você vai ser uma nova criatura. Quero terminar rapidinho, meus irmãos, com algumas aplicações finais. O que esse texto nos ensina? Irmãos, esse texto nos ensina que o crente, ele não é simplesmente alguém que busca ser melhor. O crente é uma nova criatura. Ele não é simplesmente alguém que está seguindo preceitos morais para tentar ser um cidadão melhor, para tentar ser uma pessoa melhor. Não, meus irmãos. O crente nasceu de novo. Os seus velhos hábitos se vão. Vai embora. A sua vida se torna nova. O velho homem é sepultado e o novo homem nasce. Isso vem, meus irmãos, acompanhado de sinais externos. A sua vida se torna outra. Não é que nós vamos aqui agora num conjunto de regrinhas, né? Nós vamos seguir um conjunto de regrinhas, faça isso, não faça aquilo, veste esse tipo de roupa, veste aquele tipo de roupa. Aí, se a gente seguir essas regrinhas, irmãos, ser cristão é ser outra pessoa, é nascer de novo, é olhar para Cristo e ter a sua vida mudada e abandonar realmente as coisas do velho homem. Não é ser alguém melhor, é ser uma nova criatura. Segundo, o que esse texto nos ensina? O novo nascimento só é possível porque Deus nos amou. Isso tem que estar sempre diante de nós. Toda a nossa salvação, ela é executada tendo por base o amor de Deus. Enquanto você achar, meus irmãos, que você tem mérito, enquanto você achar que a sua muita inteligência te coloca num nível acima, enquanto você achar que você conquista para si mesmo algo, você vai estar longe do reino. Enquanto você achar que o reino são simplesmente atos exteriores, você não vai se encontrar. Irmãos, o reino, ele brota de dentro. E a entrada no reino, perdão, não o reino, né? Mas isso só é possível porque Deus te amou. Ele olhou para você e te trouxe com laços de amor. Ele te apresentou aquele que foi erguido na cruz. Cristo morreu dando a maior das provas de amor. A sua salvação não é conquistada pelas suas ações ou pelo aquilo que você acha, o quanto você se diz bonzinho, pelas suas boas ações. A salvação vem pelo amor de Deus. A missão de Jesus, ela vem por causa do amor de Deus. Terceiro, novo nascimento, meus irmãos, só é possível por uma coisa. Porque Cristo morreu e ressuscitou. Por isso que é importante você crer nisso. Por isso que é importante que, mesmo talvez que você não compreenda a fundo certas questões, mesmo que talvez você não consiga uma plena compreensão da Trindade, que você não consiga uma plena compreensão das naturezas de Cristo, que você não consiga uma plena compreensão de outras de partes da nossa doutrinária, da nossa dogmática, meus irmãos, isso aqui você precisa entender. Cristo, olha, o novo nascimento, a minha vida, a minha salvação só é possível porque Cristo morreu para mim. Cristo morreu por mim. Eu vou olhar para Ele. É nele. O maior alvo da minha vida é ser como Cristo. Eu vou decidir não saber nada mais senão Cristo e Cristo crucificado. Se você tem um entendimento tardio de algumas coisas, olha, pega essa como talvez a aplicação mais poderosa desse sermão. Você precisa crer em Cristo. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para a cruz do Calvário e dizer, olha, eu não tenho nada, eu não trago nada. Na minha vida, eu não conquisto a salvação, eu não conquisto por mim mesmo. A minha vida é cheia de manchas. A minha vida é cheia de pecados. A minha vida é cheia de coisas que eu queria poder voltar atrás e desfazer, mas eu não posso. Mas eu olho para Cristo. E em Cristo eu vou me tornar uma nova criatura. Nele eu vou nascer de novo.
Irmãos, que Deus ilumine a sua mente, o seu coração essa noite, que você se aperceba que ser crente é uma completa mudança de vida, mas é algo que brota do Espírito de Cristo e que vem para aqueles que reconhecem Jesus Cristo como aquele que morreu a sua morte, que ressuscitou para a sua justificação e que agora o Espírito dele te faz nascer de novo para uma vida repleta de bem-aventuranças, repleta de um caminho novo. Ser crente, meus irmãos, é ser uma nova criatura. Que Deus ilumine a sua mente, que Deus te faça ver além de atos exteriores, que Ele te proporcione realmente o nascer de novo. Mas isso só vai vir se você jogar toda a sua vida no chão, se você tirar das costas tudo aquilo que você diz, olha, isso aqui é minha grande conquista, isso aqui, tira isso tudo. Tira isso tudo e vira assim e fala, Cristo, eu não tenho nada nas mãos, mas eu venho confiado no sangue que verteu dessa cruz. Eu venho confiado no Senhor. Faz de mim uma nova criatura, em nome do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos orar, feche os olhos. Ó Pai, Senhor, obrigado, Deus, por esse momento com esse texto tão vasto, Senhor, tantas coisas podem ser ditas aqui. Texto tão maravilhoso, Senhor. Obrigado pela Tua palavra inspirada, pelo Teu cuidado para conosco. Ó Senhor, e que esta mensagem, Deus, a despeito do pregador, ó Deus, a despeito de ter ficado, Deus, aquém da grandeza da Tua palavra, da maravilha que é a Tua palavra, o Senhor use, Deus, aquilo que foi dito aqui esta noite, e que nosso alvo sempre seja Cristo. Que nosso alvo, Deus, sempre seja olhar para aquele que foi erguido na cruz, seguir a nossa vida, Deus, confiantes de que é no Senhor que nós encontramos salvação. É no Senhor que nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. Abençoa-nos, Deus. E neste nossa caminhada de defesa pela vida, na defesa deste nascimento primeiro, que nós jamais nos esqueçamos que além deste nascimento primeiro, é necessário um novo nascimento, que só vem para aqueles que abraçam, para aqueles que reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. O Teu povo bendiz o Teu nome, ó Cristo. E oramos, Pai, em nome do Filho amado. Oramos confiados no poder que vem da cruz. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.